Pronto, pessoal. Agora gravando, certo? Hoje aula de produção de texto. Antes de irmos para a proposta, eu resolvi novamente iniciarmos com um vídeo. Na verdade, uma parte deste vídeo. Não assistiremos todo, tá? E a partir desse vídeo eu apresento para vocês a proposta e o tema desta semana. Só ajustando aqui para que vocês assistam. A temática da semana é sobre cidades brasileiras e seus problemas, certo? Então você vai assistir um pedacinho deste vídeo aqui comigo. Quando Portugal e Espanha decidiram construir núcleos urbanos no Novo Mundo, tinham à sua disposição dois modelos bem distintos de cidade. De uma parte, a cidade real, de outra, a cidade ideal. Quando digo a cidade real, quero dizer a cidade tal como ela realmente existia na Península Ibérica. Cidade construída sob influxo árabe, cidade de fisionomia e caráter islâmico medieval. Quando digo cidade ideal, quero dizer a cidade geométrica tal como pensada ou imaginada a partir dos escritos romanos de Vitrúvio e dos arquitetos e urbanistas do Renascimento italiano. Entre esses dois modelos de cidade, a islâmica e a renascentista, as coroas lusitana e espanhola fizeram sua escolha recair sobre o segundo modelo. Optaram pela projeção atlântica do projeto renascentista. Não reproduziriam aqui os desenhos dos polos urbanos peninsulares. Espanhóis e portugueses partiram para transplantar para as Américas suas línguas, suas culturas, suas instituições, mas não as suas cidades. Traçados regulares existem desde a antiguidade. Ou quando são cidades fundadas, ou quando são cidades que foram reconstruídas. Mileto, na Grécia, foi toda refeita com uma quadrícula, e depois Éfeso, Pérgamo e outras também. Na China, tinha cidades desse tipo,
nascidas também dessa circunstância de ser cidades fundacionais. Foram fundadas numa determinada época e você precisava ocupar rapidamente, porque a cidade ela tem o perigo de ter uma morte prematura se ela não se consolida em pouco tempo. E que cidades foram estas que brotaram do nada nas Américas? Foram cidades de fundação, de decisão política. Vamos fazer uma nova capital. Não é cidade que nasceu de um cruzamento de estrada ou da transposição de um rio que vai se formando uma povoação e essa coisa toda. É uma circunstância daquela ocupação que se faz. E, além do mais, era também a maneira de você ocupar com muito pouca gente, porque o invasor era numericamente muito pequeno, um território que já tinha grandes cidades. Cidade do México era uma cidade imensa. Então, esse invasor que chega, ele precisava mostrar alguma condição, se não de superioridade, pelo menos de igualdade ou de capacidade de ocupação desse território. Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e vou explicar para vocês o porquê da abertura desse vídeo, certo? Só um segundo aqui, ajustando algumas configurações. O que acontece? Como eu disse, o nosso tema para essa semana é sobre cidades brasileiras. E eu achei interessante nesse vídeo, em especial nesses poucos minutos aí que vocês assistiram comigo, o seguinte. Nele, o Brasil e outras nações latino-americanas nasceram urbanos. É interessante isso, né? Porque nós sempre vemos a urbanização como um processo gradativo e crescente para o futuro, um país que era rural e se tornou urbano. Em alguns momentos, essa análise faz muito sentido, sim. Mas essa perspectiva que foi aí apresentada também é interessante. A de que, no momento da colonização, aquele que para cá vinha para o novo continente desejava ocupar o espaço e o fazia muitas vezes por meio da construção de cidades. E assim, junto ao litoral, vão surgindo várias cidades. Agora observe assim comigo, antes que eu passe para a proposta de redação. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, discorda um pouquinho do que é mostrado nesse vídeo. Ele dá a entender que os colonizadores espanhóis fizeram cidades realmente projetadas, que inclusive ele chamava de ladrilhos, por causa do formato das quadras, do planejamento, como se tudo passasse por uma espécie de régua. Cidades, por exemplo, como a capital do Chile, Santiago, que inclusive não está exatamente junto do litoral, está ali junto das cordilheiras e numa espécie de isolamento e proteção. Observe que na visão do Sérgio Buarque de Holanda, os espanhóis planejavam cidades para durar, porque eles pretendiam realmente por aqui ficar muito tempo. Já os portugueses, que ele chama de semeadores, deixavam com que as cidades brotassem sem um planejamento, junto de rios, junto da foz de um rio, com a função simplesmente de escoar a produção e a extração que aqui ocorria. Então, em especial, as primeiras cidades no Brasil, elas serão junto da foz de um rio, voltadas para o mar, para levar aquilo que era extraído do território novo, descoberto pelos portugueses, certo? Então aí você começa a observar que no Brasil, segundo Sérgio Buarque de Holanda, as cidades foram surgindo meio que naturalmente, sem um ordenamento, sem um planejamento de sua construção. Contudo, nós temos cidades semi-planejadas ou completamente planejadas. Brasília, certo, que foi uma cidade fundada, como eles falam no vídeo, que teve todo um planejamento de seu funcionamento, de suas vias, para que funcionasse melhor.
Goiânia, que também foi uma cidade de alguma maneira fundada, uma nova capital, foi parcialmente planejada. Algumas regiões da cidade de Goiânia tiveram um certo planejamento, em especial seu centro histórico. E aí surgem questões em relação às cidades que não necessariamente o seu planejamento prévio resolvem por completo. No caso de Brasília, por exemplo, há vários problemas urbanos atualmente, mesmo que a cidade tenha sido planejada previamente. Depois vocês podem pesquisar, nem que seja por curiosidade, há uma cidade chamada de Cidade do Futuro, que é uma espécie de condomínio que está sendo criado no Ceará, certo? E lá eles falam que será uma cidade, uma espécie de cidade perfeita quanto a recursos de saneamento básico, vias, fonte de energia, água, tudo planejado de maneira sustentável. Agora eu quero mostrar para vocês a proposta de redação, só um momentinho. Desculpe, eu esbarrei no vídeo. Então, aqui no painel da turma de vocês, eu deixei mais cedo a proposta de redação. Está aqui, ó, no mural, certo? Vou abrir a proposta para que vocês vejam. Está abrindo, só um momento. Vou abrir o compartilhamento outra vez. Travou aqui, pessoal. Só um segundo aí da sua paciência. Um segundo. Então, pessoal, agora eu vou conseguir aí compartilhar com vocês a proposta. Só um segundo. Vamos. As cidades brasileiras e seus desafios é, é o tema a ser abordado por vocês nesta semana. Hugo, por que este tema? Porque nós estamos em um momento de eleições municipais. É hora de pensar a cidade. E caso você pense um pouquinho melhor, você não vive no Brasil, você não vive em Goiás. Você vive em Anápolis. É ali que acontece o dia a dia, é ali que as pessoas trabalham, estudam, moram. Então, a sua vivência próxima acontece na cidade, no local ali em que você está inserido socialmente, culturalmente, por aí vai embora, quantos mente vocês quiserem. E aqui eu trouxe alguns textos para vocês refletirem sobre isso, certo? Este aqui eu só vou ler o primeiro parágrafo e os tópicos. Ao constatarmos nosso fracasso urbanístico, é comum que a culpa seja jogada nos políticos e especuladores imobiliários. Mas a verdade é que a maior parte das decisões tiveram raízes no pensamento vigente nas nossas FAUs, Faculdades de Arquitetura e Urbanismo. Outras tantas, ainda que não tenham nascido lá, nunca foram devidamente combatidas por nossa inteligência arquitetônica. Vejam que aqui, inclusive, o autor utilizou no texto um recurso bem interessante, que é o contra-argumento. E você também pode utilizar, que é mais ou menos o seguinte: você negar um pensamento que é considerado majoritário ou que é o senso comum. Ah, a culpa é jogada nos políticos e especuladores imobiliários. Porém, não é só isso. Então, você pode contra-argumentar verdades ou ideias que são consideradas verdades. Aqui, ele trouxe algumas coisas interessantes no texto.
em formato de tópicos. O primeiro, diminuir o potencial construtivo e reclamar que o preço dos imóveis sobe e a população pobre vai para a periferia. Ele critica as regras que não permitem o uso completo dos terrenos ou boa parte dos terrenos. Por exemplo, na nossa cidade, na maioria dos bairros, e tem uma justificativa ambiental, por volta de 30% da área do terreno não pode ser construída. Número 2, isso faz com que os imóveis sejam mais caros, que os terrenos sejam mais caros. Viver em uma das sociedades mais violentas do mundo e continuar exigindo recuos em todas as faces. Este aqui eu vou ler a explicação. Poucos lugares exigem afastamentos tão grandes entre a edificação e o limite do terreno quanto as cidades brasileiras. Se em qualquer lugar isso já interfere na sensação de urbanidade, aproveitamento de espaço e relação com a calçada, aqui no Brasil, com várias das cidades mais violentas do mundo, a consequência é especialmente danosa: a construção de muros altos que matam a rua. Se os edifícios fossem junto à parede do vizinho e no alinhamento da rua, teríamos uma configuração menos hostil, como a de Copacabana ou de metrópoles estrangeiras. Então, observem que o que ele está falando é: nós temos que fazer as edificações bem longe da margem dos terrenos, e, como estamos em cidades extremamente violentas, surgem muros muito altos, com as nossas cercas, concertinas, certo? Proibir uso misto. Este aqui eu sugiro que você destaque, e é um ponto que você pode levar para uma discussão e até para a proposta de intervenção no seu texto. Parece surreal, mas se hoje vemos urbanistas cultuando o uso misto e defendendo a necessidade de aproximar trabalho e emprego, é porque algumas décadas atrás, essa mesma classe de profissionais brasileiros implementou a separação total de usos. Para exemplificar, em 1972, os urbanistas da COGEP, Coordenadoria Geral de Planejamento de São Paulo, proibiram o uso misto em todos os lotes do município. Um imóvel ou seria residencial ou comercial. Eu não sei se vocês têm observado, até mesmo aqui em Anápolis, tem surgido a construção de alguns prédios que, no térreo, vocês têm uma espécie de mall, de pequeno shopping, para comércio, empresas, escritórios, e a partir de alguns andares acima, você já encontra os imóveis que são residenciais. Isso é o chamado uso misto, que ele fala ali. Isso para quê? Para que um empresário, por exemplo, possa ter o seu escritório e a sua casa no mesmo prédio, ou que um profissional tenha sua casa e o seu consultório no mesmo lugar, evitando deslocamentos pela cidade, diminuindo o fluxo de pessoas, melhorando mobilidade, trânsito, etc. E até mesmo seus lugares de consumo. Então, no térreo tem um restaurante, tem uma farmácia, tem uma loja, e a pessoa, para atender às suas necessidades básicas durante a semana, durante seu cotidiano, também não precisa se deslocar. Então, atualmente, isso tem se tornado uma tendência. Mas por muito tempo, o que foi feito nas cidades? Setores, áreas ou até mesmo terrenos que se destinavam exclusivamente à residência ou exclusivamente a atividades comerciais. As duas coisas não poderiam acontecer no mesmo espaço, no mesmo terreno e às vezes nem no mesmo bairro. Observem que as cidades eram setorizadas. Havia setores praticamente só residenciais e outros somente comerciais. E isso afastava as atividades que as pessoas fazem nos seus cotidianos e fazia com que vários, ao mesmo tempo, precisassem se deslocar pelo ambiente urbano. Então, acho interessante essa discussão aí sobre o uso misto, tá? Ser contra a atividade terciária, aí ele fala aqui da atividade comercial, e fala também dessa questão de querer afastar o comércio da casa, da residência, colocar o comércio sempre em outro espaço, em outro ambiente. Ter enormes e decadentes bolsões de calçadões e achar que qualquer flexibilização é carrocentrismo. Então ele fala que em Anápolis nós não temos isso, mas outras cidades pelo país, até grandes cidades, têm.
áreas que são calçadões e não tem a circulação de carros. Ele acredita que isso não é uma boa opção. Ele acha que os espaços devem ser compartilhados com várias possibilidades de deslocamento e de atividades. Defender cidades para pedestres e nunca exigir semáforos para eles. Calçadas serem responsabilidades dos proprietários dos imóveis. Caiar guias, canteiros, postes e árvores. E o que mais aparecer pela frente. Usar tinta para tudo. Eu achei engraçado este último problema que ele coloca, porque ele fala do seguinte, que no Brasil nós fazemos as fachadas sempre com pintura. Tudo é tudo passa por pintura. E a pintura ela não é durável, né? Por muito tempo não vai se manter ali e demanda por mais manutenção. E a cidade passa a ficar com um ar decadente, numa situação de decadência. E ele fala dos grandes centros urbanos mundo afora, em que materiais aparentes são mais comuns do que pintura. Então, tijolos, concreto, madeira estão nas fachadas mais duráveis do que a pintura que no Brasil nós insistimos em manter como padrão estético. Então, nossas casas, nossos prédios, geralmente, têm fachadas a partir de pintura, da ideia da pintura da fachada. Aí, pessoal, o texto 2 já toma outro rumo. Inclusive, o texto 2 eu realmente sugiro que você clique no link no final do texto, vá para a internet e o leia completo. Não coloquei todo na coletânea da redação da semana, porque considero que era muito longo. Aqui ele fala do problema do lixo, tá? E até mesmo de alguns outros problemas, como a poluição no ambiente urbano. Então, ele fala de poluição do ar, poluição sonora, visual, a questão do esgoto e do saneamento básico. Nós já escrevemos sobre saneamento básico no primeiro semestre, então não foque muito nisso. Mas sugiro que vocês acessem este blog e leiam por completo o texto, vale muito a pena. E do texto 3, eu quero ler em especial estes 2 primeiros parágrafos e deixo o restante por conta de vocês. Veja aí o texto 3 comigo. Atualmente, 86,8% da população brasileira vive em cidades e este percentual poderá chegar a 92% em 2050, um dos países mais urbanizados do mundo. A alta concentração de pessoas e o baixo nível de planejamento apresentam uma série de desafios urbanos que não são novidade para os brasileiros. Moradias precárias, falta de acesso a serviços básicos, custos elevados de aluguel, poucos equipamentos públicos de recreação, dificuldades de mobilidade urbana, segurança, entre outros. Além disso, 87,7% do déficit habitacional quantitativo no Brasil está localizado nas áreas urbanas. Então, uma população maior do que o número de moradias disponível ou realmente adquiridas. O uso das tecnologias de forma integral pelas cidades pode ajudar a aumentar entre 10% e 30% os indicadores de qualidade de vida. Nesse sentido, já falamos aqui sobre as vantagens das cidades inteligentes para ganhar eficiência e oferecer melhores serviços à população. Entretanto, apenas 18% das prefeituras possuem um plano ou projeto de cidade inteligente, o que reflete o enorme potencial a ser explorado no Brasil. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em Anápolis, tem alguns elementos que são apontados como de cidades inteligentes. A substituição da iluminação por iluminação com LED, né? Em vários bairros da cidade, a iluminação pública já foi substituída e você já tem iluminação feita com LED. Mais durável, mais barato, menos gasto de energia, maior eficiência, resumindo. Isso já é feito aqui em Anápolis, por exemplo. Outros elementos das cidades inteligentes vocês já não conseguirão observar em nenhuma cidade aqui por perto. Aí o que eu quero apontar para vocês? Neste último texto, o que o autor fez? Ele listou uma sequência de iniciativas que são consideradas inteligentes para resolver os problemas dos ambientes urbanos.
Então vejam aí comigo a listagem aqui sobre gestão predial, reforma de residências, regularização fundiária, que em Goiás é um problema grave. O governo do estado já fez vários programas para regularização de posse e de construções em terrenos. Zeladoria urbana e gestão pública colaborativa. Planejamento urbano e gestão urbana digital. Técnicas construtivas sustentáveis. Segurança urbana, mobilidade urbana, reformas de residência e assim vai embora. Ele lista muitos e muitos projetos, iniciativas, empresas que têm realizado trabalhos que melhoram o ambiente urbano. Ali tem algumas coisas bem interessantes, em especial voltadas à tecnologia, ao uso de câmeras para planejar melhor o fluxo da cidade e propor melhores ações dentro do ambiente urbano. Então, o tema que você tem para esta semana é as cidades brasileiras e seus desafios. E os desafios são muitos. Os desafios são ambientais, são de transporte, são de saneamento básico, certo? De distribuição da riqueza, quando a questão social se torna ainda mais grave. Sempre pensando o seguinte: uma grande aglomeração humana é muito mais difícil de ser administrada do que espaços em que a população está dispersa, afastado um indivíduo ou um grupo familiar do outro, e os problemas se tornam mais suaves ou mais fáceis de serem geridos. Bacana até aqui, pessoal? Agora eu gostaria de indicações de vocês de problemas que vocês observam nos ambientes urbanos, pelos quais já passaram, ou até mesmo na cidade de vocês. O que vocês observam? E aí, pessoal? Tem alguém aí? Tô pensando aqui. Tá pensando? Eu acho que um dos que dá para indicar é a superpopulação, né? Que, como o senhor bem citou, é muito difícil administrar a cidade, a movimentação das pessoas e organizar tudo isso quando é todo mundo muito junto. Então, separar em menor, não pequenos, mas menores polos mais fáceis de administrar é uma estratégia bem viável, mas na prática é bem difícil de se É praticar. porque isso exigiria o planejamento das cidades e fundação de cidades, né, Matheus? Agora, observe. Pode falar, Matheus. Sim, tô só pensando aqui sobre algum outro ponto que vale a pena ressaltar, porque o senhor, a explicação do senhor foi bem completa mesmo. Agora, aqui, Matheus, sabe o que me preocupa? E observem que isso é um comportamento da elite e da classe média brasileira, não só brasileira, tá? Mas algo até que nós importamos de alguns lugares da Europa e mais ainda dos Estados Unidos. O que acontece? A cidade não é resolvida, não se dá solução para os problemas urbanos, então o que nós fazemos? Nos retiramos da cidade, a chamada vida no subúrbio. Então, cada vez mais, em especial a classe média e a elite, faz opção por se transferir para um condomínio fechado, onde eu tenho a limpeza feita pelo condomínio, a organização ali das vias, a segurança também, e aí eu não vivencio mais todos os problemas da cidade, eu passo a vivenciar alguns. Então, essa fuga para os condomínios fechados, que em Anápolis demorou a acontecer de maneira mais significativa, né? Primeiro houve a formação daquele condomínio lá junto da Avenida Brasil, do Sunflower, e na cidade só existia ele praticamente durante décadas. E agora, nos últimos anos, passaram a surgir cada vez mais condomínios mais às bordas da cidade. Observem isso. O Alphaville ainda
que é aqui próximo à minha casa, ainda é para dentro da cidade. Agora, os demais, vejam que ficam além das rodovias ou às margens das rodovias. Para quê? Para que a pessoa não tenha que vivenciar os problemas ali da cidade o tempo todo. Ela se afasta, entra numa bolha ali, né, fechada, que é administrada pelo próprio condomínio. E aí o que você tem? Aqueles que realmente têm capacidade de consumo, de interferência, às vezes até poder político, deixam de se preocupar tanto com os problemas da cidade, porque estão lá na sua bolha dentro do condomínio, certo? Mais comentários além do comentário do Matheus, gente, para encerrarmos o tema da semana? Aí Fala, fica Matheus. mais difícil de prestar atenção e os problemas ficam cada vez mais subentendidos, porque se nem todos experienciam os problemas, como é que vai passar o problema para frente, vai chegar na administração e etc. Então é bem difícil a situação. Na verdade, Matheus, tem alguns urbanistas e até sociólogos que estudam esses fenômenos da vida no subúrbio dentro dos condomínios fechados, e é possível até dizer assim, gente. Em Goiânia, em especial, Anápolis, eu acho um pouco difícil afirmar algo assim ainda. Mas eu posso dizer que algumas pessoas que vivem em Goiânia, na verdade, não vivem em Goiânia. Estão vivendo em Miami ou numa grande capital mundial. Por quê? Estão fechados dentro de um condomínio de alto padrão e de luxo, frequentam ambientes comerciais como shopping centers de alto padrão e de luxo, circulam em carros de luxo e não vivem os problemas da cidade. Então, eles não vão circular pelo centro da cidade, por exemplo, observar a diferença social ocorrendo na calçada, porque eles não andam pelas calçadas, não circulam na rua, ou estão dentro do seu condomínio, ou dentro de um centro comercial de alto padrão, ou dentro dos seus carros de luxo. E os filhos estão estudando em escolas de alto padrão, particulares, às vezes até próximas do próprio condomínio, sem terem que se deslocar pela cidade. Então acaba aí que nós temos uma parcela de uma elite que sequer realmente vivencia as questões daquela cidade, daquele município. E isso tem se tornado cada vez mais comum, tá? O que em algumas situações é realmente um problema. Feito, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim, muito obrigado. Aí eu sugiro que vocês procurem, como eu fiz para montar a coletânea da redação, textos como o último, que trazem soluções, que têm sugestões, propostas para enriquecer o repertório de vocês quanto a propostas de intervenção. Então, quando eu decidi montar essa coletânea para vocês, eu fui para a internet procurar um texto que oferecesse soluções e que não somente apontasse os problemas, as dificuldades enfrentadas nas cidades brasileiras. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta sobre o texto dessa semana ou sobre alguma questão relacionada até à disciplina de gramática, que teremos aula na quinta-feira, às 10 da manhã? Não? Tudo em ordem? Eu estou sentindo falta aqui. Cadê a Manuela? A Luísa? Tem gente que sumiu daqui hoje, hein? Então, pessoal, registrando aqui. Tarefa, produção de redação, proposta na Iônica e entrega conforme orientações da coordenação. Já deixei ali o registro no chat. Então, para a nossa aula de hoje é isso. Até a aula de gramática na quinta-feira. Um abraço para vocês, até mais.